Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Muitos santos da nossa igreja enfrentaram enfermidades que marcaram suas vidas e sua missão. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, não resistiu à tuberculose. E nos dias de hoje, padres que admiramos também travam batalhas silenciosas. Mas o que está acontecendo com o padre Fábio de Mello? Fiéis estão preocupados com sua saúde após seu recente desabafo. Sempre que olhamos para a história da Igreja, encontramos santos que enfrentaram grandes provações físicas e emocionais. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, teve uma vida curta, mas marcada por um sofrimento intenso. A tuberculose que a levou aos 24 anos foi uma cruz pesada, mas sua entrega total a Deus fez dela uma das santas mais queridas da nossa fé. Hoje, ao lermos seus escritos, percebemos como ela soube transformar seu sofrimento em amor, oferecendo tudo a Deus. Mas não pense que essas batalhas ficaram no passado. Hoje, muitos padres enfrentam provações semelhantes, e a diferença é que na era da internet, essas lutas ficam muito mais expostas. Um caso muito conhecido foi o do padre Marcelo Rossi. Quem não se lembra dele nos anos 2000, cheio de energia, arrastando multidões para louvar a Deus? Mas por trás daquela força havia um homem enfrentando uma depressão profunda. E o mais chocante, muitos só perceberam quando ele apareceu visivelmente abatido, magro, irreconhecível. Isso abriu os olhos de muita gente para a realidade de que até os nossos líderes espirituais são vulneráveis. Mas será que aprendemos essa lição? Ou continuamos exigindo que padres sejam super-homens imunes ao cansaço, à tristeza e à sobrecarga emocional? Infelizmente, muitos fiéis ainda veem um sacerdote como alguém inabalável, como se não pudesse sofrer, mas eles sofrem e muito. Agora estamos vendo um caso semelhante com o padre Fábio de Mello. Ele sempre foi um comunicador carismático, alguém que consegue tocar as pessoas com suas palavras e músicas. Mas nos últimos tempos ele tem demonstrado sinais claros de um cansaço emocional profundo. Há alguns anos ele já havia falado sobre sua luta contra a depressão. E agora, em um novo vídeo, muitos fiéis estão preocupados. O que está acontecendo com ele? Como ele está lidando com isso? Será que estamos vendo mais um padre sucumbindo ao peso dessa batalha silenciosa? Aqui entra um ponto importante. Será que nós, fiéis, realmente compreendemos o peso que um sacerdote carrega? Desde os primeiros séculos da Igreja, sabemos que a missão sacerdotal é exigente. Padres não apenas celebram a Santa Missa, mas também ouvem confissões, aconselham fiéis, visitam enfermos, ajudam os pobres, estudam constantemente e muitas vezes lidam com ataques e críticas tanto dentro quanto fora da igreja. E o pior, são poucos os que percebem que um padre também tem limites. Muitos acreditam que eles não podem ter momentos de fraqueza, que devem estar sempre disponíveis, sempre sorrindo, sempre prontos para carregar os problemas dos outros. Mas quem carrega os problemas deles? O Papa Francisco já alertou sobre isso várias vezes, em discursos dirigidos ao clero. Ele enfatizou que os padres precisam cuidar não apenas do rebanho, mas também de si mesmos. Ele alertou sobre o perigo do esgotamento espiritual e emocional, algo que pode levar à desesperança e até ao abandono do ministério. Afinal, um padre que está emocionalmente destruído, como poderá ser um bom guia espiritual para os fiéis? E aqui está um ponto que nos deve preocupar. Quantos sacerdotes estão vivendo batalhas silenciosas neste exato momento, sem que ninguém perceba? Quantos estão esgotados, tristes, desanimados
e ninguém nota até que seja tarde demais. Agora vamos olhar para isso sob um ângulo ainda mais profundo. Sabemos que a Igreja Católica está em uma grande batalha espiritual. A cada dia vemos ataques contra a fé, perseguições, divisões dentro da própria Igreja, além da secularização que tenta enfraquecer a missão dos sacerdotes. Isso significa que os padres não enfrentam apenas dificuldades humanas, mas também batalhas espirituais intensas. São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, dizia que o maior alvo do demônio é o sacerdote. Ele sabia que se o inimigo conseguir derrubar um padre, ele consegue abalar a fé de centenas, até milhares de fiéis. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que estamos intercedendo o suficiente pelos nossos sacerdotes? Vemos muitos fiéis reclamando quando um padre toma uma decisão que não agrada, quando ele se ausenta por um tempo ou quando parece distante. Mas será que esses mesmos fiéis dobram os joelhos e rezam por ele? Ou apenas criticam? Padre Fábio de Mello está enfrentando um momento difícil, independentemente das opiniões que algumas pessoas tenham sobre ele. O fato é que ele é um sacerdote de Cristo e precisa da nossa oração. Se a Igreja ensina que devemos rezar até pelos inimigos, imagine por aqueles que deram a vida para servir a Deus. Diante de tudo isso, eu te pergunto: qual é a nossa responsabilidade como católicos? Será que estamos apenas assistindo de longe ou realmente nos preocupamos e rezamos pelos nossos sacerdotes? A Igreja precisa de padres santos, mas para isso precisamos também ser um povo que reza por eles. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que o maior presente que podemos dar a um padre é a nossa oração. Então, que tal começarmos agora mesmo? Se você sente no coração que essa mensagem é importante, deixe aqui nos comentários. Estou rezando pelos sacerdotes. Vamos fazer uma corrente de oração e mostrar que não estamos alheios a essa realidade. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender a importância de rezar pelos nossos sacerdotes, que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Agora assista o vídeo do Padre Fábio de Mello. Aí, minha gente, cá estamos nós. Queria dizer, eu estou fazendo uma pausa agora para intensificar o meu tratamento que eu estou precisando. A melhora tem sido lenta, difícil, não está sendo fácil o que eu estou vivendo, mas a perspectiva do trabalho me alegra muito. Alegra não é minha palavra, ela me enche de esperança, porque eu sei que é isso que Deus quer de mim. Tenho consciência do que eu preciso viver para ficar bem até lá. Todos os nossos compromissos que já estão agendados, nós cumpriremos. E é isso. Quero contar com a oração de vocês. Vou continuar sumido daqui, que eu estou precisando. Acho que em um momento como esse a gente precisa se cercar de quem realmente quer o nosso bem, de quem nos ajuda a viver, nos alivia e não nos traz dúvidas e medos e acentua aquilo que nos adoece. O mais recente que gerou repercussão. Ao assistir a esse vídeo, confesso que me bateu uma tristeza. A gente se acostuma a ver o Padre Fábio sempre com um sorriso, sempre trazendo palavras de conforto, e quando vemos alguém assim abatido, percebemos como a vida pode ser dura, até para aqueles que parecem ter tudo sob controle. E a verdade é que ninguém está imune, nem os santos do passado, nem os padres do presente, nem nós. Mas sabe o que mais me preocupa? A solidão que muitos padres enfrentam. Eles são cobrados o tempo todo. Precisam estar sempre disponíveis, sempre prontos para aconselhar, sempre preparados para carregar os problemas dos outros. Mas quem cuida deles? Quem estende a mão quando eles precisam? Nos últimos minutos deste vídeo, falamos sobre o peso das enfermidades
e do sofrimento na vida dos santos e sacerdotes. Vimos que, assim como Santa Teresinha do Menino Jesus carregou a cruz da tuberculose com um olhar de entrega total a Deus, hoje também há padres enfrentando suas próprias dores, físicas, emocionais e espirituais. Mas agora eu te pergunto, o que faremos com essa informação? Muitas vezes, quando um padre está doente ou abatido, há dois tipos de reações: aqueles que se compadecem e rezam, e aqueles que julgam e criticam. Infelizmente, vivemos em tempos em que até os próprios fiéis católicos são rápidos em apontar dedos, mas lentos em dobrar os joelhos. Quantos comentários já não vimos nas redes sociais dizendo que um padre não tem fé o suficiente, ou que não deveria estar assim porque é um homem de Deus? Isso me faz lembrar do próprio Cristo no Jardim das Oliveiras. Ele, que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, experimentou tamanha angústia que chegou a suar sangue. E qual foi a atitude dos discípulos? Eles dormiram. Cristo pediu que vigiassem e rezassem com ele, mas eles não conseguiram. Não será que hoje estamos repetindo esse erro? Quantos padres estão pedindo nossas orações e nós simplesmente ignoramos? Quantos estão sofrendo em silêncio, esperando que alguém se lembre deles em suas preces? O caso do padre Marcelo Rossi nos ensina muito sobre isso. No auge de sua depressão, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter se entregado ao sofrimento e se afastado da missão. Mas o que o sustentou? Além da graça de Deus e do seu esforço pessoal, foram as orações de milhões de fiéis. Eu me lembro bem daquele período. As pessoas se uniram, rezaram por ele e hoje o vemos como um testemunho vivo de superação. Agora, com o padre Fábio de Mello, vemos a história se repetir. Ele revelou publicamente que estava enfrentando uma grande batalha emocional e pediu orações. E aqui, mais uma vez, podemos escolher. Vamos apenas assistir de longe, esperando ver como essa história termina, ou vamos realmente agir, interceder e mostrar que os padres da nossa igreja não estão sozinhos? O Papa Francisco nos lembra frequentemente que os sacerdotes são os primeiros alvos do demônio, porque quando um padre cai, muitos fiéis também caem com ele. A pressão sobre eles é enorme e a nossa responsabilidade como leigos é sustentá-los, não com críticas vazias, mas com oração sincera e apoio real. Por isso eu faço um apelo a você que me acompanhou até aqui. Reze pelos sacerdotes, não apenas pelos que você gosta, não apenas pelos que te inspiram, mas por todos. Reze pelos que estão na linha de frente, pelos que estão exaustos, pelos que sofrem perseguições, pelos que enfrentam doenças, pelos que carregam batalhas espirituais que nem imaginamos. E se você sente no coração que essa mensagem é importante, quero te pedir um pequeno gesto. Escreva aqui nos comentários novamente: estou rezando pelos sacerdotes. Isso não é apenas uma frase, mas um compromisso. Vamos criar juntos uma corrente de intercessão para que nenhum padre tenha que enfrentar a cruz sozinho. Além disso, se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa entender essa realidade. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Aqui falamos sobre temas que realmente impactam a vida da igreja e dos fiéis, trazendo luz para assuntos muitas vezes ignorados. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.